Bom, boa tarde a todos novamente. Eu sou a Carla, eh, sou professora do IFTM, atualmente coordenadora da editora, e nesse momento, né, eu estou aqui substituindo a Rosiane, que é a nossa colega do conselho editorial, que estaria fazendo a mediação desse mini curso, Redação Científica nos Periódicos do IFTM. Então, eu estou aqui para fazer esse papel de auxílio da Mariângela no minicurso. Bom, falando um pouquinho, primeiramente, desse evento, né? O Editora Capacita é um evento que surgiu no ano passado, com o intuito de fazer aí um elo, né? Uma ponte entre a editora e os estudantes, os servidores do IFTM que estejam interessados em publicações que podem ser de livros, enfim, artigos dentro das revistas do IFTM, mas que de uma maneira geral se interessam pela escrita acadêmica, pela redação acadêmica. Então, como forma, né, de trazer elementos para melhoria da qualidade da escrita, da leitura, enfim, esse projeto surgiu com minicursos, palestras, rodas de conversa e em 2024, se eu não estiver enganado, nós estamos aí no 7º evento, né? Esse minicurso é a 7ª ação dentro do Editora Capacita e nesse momento, né, nós teremos a doutora Mariângela Castejon falando sobre a redação científica nos periódicos do IFTM. A Mariângela possui doutorado em Educação pela UFSCar, mestrado em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFTM, especialização em Análise do Discurso pela UFO e graduação em Letras pela UniUB. Ela atuou como docente na área de códigos e linguagens do ensino fundamental ao superior por quase 30 anos, né? Esteve nas redes públicas e particulares de Uberaba. E atualmente ela é revisora de textos no IFTM. Nossa querida revisora de textos no IFTM. E é também coordenadora substituta da editora IFTM e membro do conselho editorial da nossa editora, ok? Então, só alguns recadinhos para os nossos cursistas. Gostaria de pedir, né, que vocês fiquem com os microfones fechados enquanto não estiverem falando. As perguntas que vocês tiverem para a Mari podem ser colocadas no chat. Eu não sei, Mari, eu esqueci de perguntar se você gostaria que te falasse durante ou após a apresentação. Melhor responder após? Após, né? Acho Após, né? melhor. Uhum. Ok. Então, vocês podem ir deixando as perguntinhas no chat. E no final, mais ao final da apresentação, nós teremos um link, né, para registro das presenças e encaminhamento dos certificados. Então, sejam todos bem-vindos. Mari, a palavra é sua. Obrigada, Carla. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É um convite desse da editora, né? Estou muito destreinada de sala de aula, vocês vão me perdoar qualquer deslize, né? Qualquer incoerência, às vezes, que possa surgir nesta fala. Então, a gente hoje veio falar um pouquinho de redação científica nos periódicos do Instituto. Eu vou compartilhar a tela e não vou estar vendo vocês. Qualquer coisa, pode falar que a gente conserta, tá? Conseguem? Tá projetando? Sim, Mari, está perfeito aqui para mim. Tá, obrigada, Carla. Então,
a nossa proposta hoje é discutir um pouquinho acerca desse processo, né, alguns procedimentos da redação científica, no sentido de lembrar, né, que a gente, enquanto pesquisador, nós temos que ver essa tarefa de uma maneira natural, que ela traz benefício para cada um de nós, mas também para a sociedade na qual nós estamos inseridos, né, principalmente quando produzimos determinado conhecimento, né, e ele é validado por essa comunidade acadêmica a qual pertencemos. Então, a Carla já me apresentou, né? Falando um pouquinho de redação científica, né? Ele é um texto científico é uma produção textual que aborda algum conceito ou teoria com base no conhecimento científico a fim de divulgar resultados de pesquisas, teorias ou compilação de dados. A redação deve ser acessível às pessoas interessadas em entrar em contato com determinada área do conhecimento. Lembrando, assim, que a redação é uma expressão do nosso escrita do nosso pensamento, né? Então, quando a gente transforma essa pesquisa, né, em um artigo, em uma escrita acadêmica, requer que nós tenhamos isso, escrevamos isso com conceitos adequados, fazer pesquisa de qualidade, dentro das estruturas e das normas científicas, né, as informações que devem ser incluídas, né, onde elas aparecem. Então, tudo isso são requisições, né, feitas pela redação científica. E aí, para começar o nosso diálogo, né, a gente vai pensar assim, o que é ciência e o que é o conhecimento científico, né? Para a gente entender um pouquinho melhor esse conceito de ciências, a gente vai pensar assim, na evolução que sofreu a inteligência humana. Lá na pré-história, os homens não conseguiam explicar os fenômenos da natureza. Eles tinham medo de tudo que acontecia à volta, né? Então, a gente tem essa construção, né, do senso comum, de associar tudo que era da natureza aos deuses, né, como forma de explicar como esses fenômenos aconteciam. Posteriormente, esses fenômenos foram sendo explicados por meio de crenças, de superstições, né, refletindo bem esse conhecimento de senso comum, que é transmitido via oral, por meio da tradição, alguns perpetuam até hoje, né? Quem não se lembra, né, da xícara de chá da vovó, sempre pronta para aliviar alguma dor que a gente tenha, para uma gripe, né? Tá sempre, estou com dificuldade para dormir, tomo um chazinho de camomila, né? Então, são conhecimentos que vão sendo passados, mas eles pertencem ao senso comum. E aí que está a diferença com o conhecimento científico. Ele é produzido pelo homem, mas de uma maneira mais racional, né? A ciência acontece a partir do momento em que o homem busca explicar os fenômenos por meio de caminhos que possam ser testados, verificados, comprovados. Então, a gente precisa ter em mente que um conhecimento, para ser um conhecimento científico, ele tem que ser testado, ele tem que ser verificado. Tá? É natural que ele tenha que passar por uma série de processos, né? Então, a gente vai perceber que também esse conhecimento de senso comum, ele pode disparar também, né, alguma questão para se pesquisar e vir a transformar esse conhecimento em científico. E aí, pegando essa base de redação, né, que a gente sempre tem que voltar um pouquinho para a gente chegar até o final das características dos textos científicos. A gente tem
textos literários, comerciais oficiais, acadêmicos científicos. E o que diferencia primordialmente esses gêneros textuais? Primeiramente, o objetivo, a finalidade, né? E depois a forma de publicizar essas informações e esses dados. Mas eles têm características também muito particulares, né? Os textos literários, normalmente, eles são comunicações mais artísticas, no formato descritivo, narrativo, poético. O tema central, ele vem com a interpretação que o autor tem acerca desse assunto, desse tema. Não são elaborados sistematicamente, com métodos de análise dos fatos corriqueiros, né? A gente pode citar, por exemplo, uma crônica, né? Hoje amanheceu um tempo bem frio aqui em Uberaba, 14 graus fazia quando eu entrei no meu carro e fui para o trabalho, né? A crônica que parte desse fato cotidiano, desse momento do meu dia, né? Ela não tem um aprofundamento de informações sobre essa situação. Por que está com a temperatura mais fria hoje, frente fria que veio de onde, né? O literário, ele não precisa dessa sistematização ou deste método de análise. Já os comerciais e oficiais, eles são comunicações mais formais, eles podem documentar alguns assuntos de trabalho, são direcionados a destinatários específicos, principalmente no âmbito de organizações específicas, seguem uma formatação de acordo com o gênero textual a que pertencem. Por exemplo, o comercial, as propagandas, né, teasers, flyers, né? Eles seguem todo um padrão de linguagem, o outdoor. Já os oficiais, né? Ofício, ordem de serviço, memorando, e-mails nos nossos trabalhos, né? Que requerem da gente certa formalidade, uma estrutura toda própria para que eles sejam construídos, né? Já os acadêmicos científicos, que é o nosso assunto principal, eles pertencem a um gênero em que a comunicação tem que ser exata do dado, tem que apresentar o percurso metodológico, ele responde a um protocolo de cientificidade, né, que a comunidade acadêmica e científica, né, vão certificar que este texto possui. Então, eles são textos que são elaborados com sistematização, com método de análise, divisão das informações. Por quê? Eles visam ao ensino e aprendizagem. E eles, justamente, assim, eles contêm, né, palavras, raciocínios comum aos estudiosos, ao meio ao qual ele pertence. Então, eles têm particularidades diferentes dos outros estilos de texto, dos outros gêneros textuais, certo? E aí, há uns 2 semanas atrás, nós falamos um pouquinho, né, da redação, e eu não tenho como fugir, né? Certas características de redação científica, na verdade, né, elas se replicam em outros textos também. Então, nós precisamos revisar um pouquinho. A primeira delas que a gente chama atenção é o planejamento, porque todas as atividades de pesquisa, elas exigem que se faça um plano, primeiramente. Depois eu preciso de conhecimento, essa busca do conhecimento por meio de leituras, de seleção de textos que vão me auxiliar na construção de determinado saber, né? Então, são os 2 primeiros passos, né, para a gente começar a falar um pouquinho dessa redação científica. O terceiro ponto é a objetividade.
todos os assuntos, eles precisam ser retratados de uma maneira simples, modo de evitar a duplicidade de sentidos. Tem gente que acha que escrever difícil é o que vai fazer o que o texto seja mais bonito, mais notado. Nem sempre. Porque, às vezes, esse excesso de palavras difíceis, eles também trazem uma informação truncada, né, que vai ser difícil de o leitor, o interlocutor do seu texto compreender as informações que você quer passar, né? Então, às vezes buscar sinônimos, perceber se aquelas palavras estão empregadas de maneira correta, isso é importante. Se ela realmente significa o que você quer passar, né, de ideia com o seu texto, para ter um pouco mais de objetividade. O quarto ponto, a concisão, que simplificadamente a gente pode falar assim, é aquilo que você diz com poucas palavras. Não pode faltar, porque senão a ideia fica incompleta, se nós formos muito econômicos nas palavras, às vezes a gente não alcança, né? O interlocutor não alcançará o entendimento daquilo que a gente quer falar, passar, né? Que o contrário, né? Seria um excesso de palavras, o excesso de ideias repetidas, né? Isso prejudica o outro ponto das características de uma redação, que é a clareza, porque é uma das qualidades realmente que distingue, né, o texto científico dos outros textos, o literário, jornalístico, publicitário, por exemplo, que eles podem usar a linguagem conotativa. E aqui, no caso da redação científica, nós optamos pela denotação, aquilo que as palavras realmente significam. Então, não pode haver uma duplicidade de entendimento ou de significados, né? Eu não posso usar figuras de linguagem, né? Para não causar isso, para não tornar-se, né, um texto infundado, com ideias redundantes ou irrelevantes, né? Então, precisamos ter este cuidado também. Às vezes, assim, uma coisa que a gente pode usar, né, é pedir que alguém leia o nosso texto. Às vezes nem é uma pessoa da nossa área, mas e até melhor, né, se ela não for da área que a gente está escrevendo, porque aí se ela compreender a nossa ideia, sinal que o texto está é claro, né, você está passando a informação a que veio passar, né. O outro ponto de textos científicos, alguns estudiosos têm questionado um pouquinho, né, diz respeito à imparcialidade e à impessoalidade. A gente chama a atenção, assim, que toda pesquisa científica, ela tem que estar amparada por evidências concretas, que sejam oriundas de uma pesquisa de campo, de laboratório, ou a partir de argumentos de outros autores, né, que sustentem essas conclusões que serão expostas neste texto. Como se, assim, é uma necessidade, né, de que o autor mantenha uma postura unilateral, né, que traz essa imparcialidade. E sobre a questão da impessoalidade, alguns estudiosos têm trazido para um campo de questionamento, né? Mas há uma recomendação de que o texto seja escrito em terceira pessoa, para que a gente evite esse lugar do meu artigo, meu estudo, né? Para tirar essa ideia de pessoalidade, ele passa a ser de um domínio público, né? E aí ele fica com essa percepção de que
a gente partilhou um conhecimento por um grupo todo, né? Eu falo em nome de um grupo, daquele lugar científico em que eu estou. E o outro ponto muito, muito importante diz respeito ao encadeamento de ideias, ou de parágrafos, ou, né, de capítulos, de sessões, que é a coesão. Nós, no curso anterior, nós expusemos isso, né, que várias palavras da língua portuguesa podem trazer esta coesão para os nossos períodos, para as nossas orações, parágrafos, né? É preciso que o texto esteja em perfeita harmonia, o encadeamento da minha sequência lógica, né? Das orações, dos períodos, para que haja uma perfeita articulação das ideias expostas, né? No outro curso, eu brinquei assim, a coerência é a espinha dorsal do nosso texto, né? Você escreve de um assunto, eu comecei a falar da plantação de chuchu, aí eu parto ali no meio do parágrafo, coloco sobre a criação de cavalos, depois termino o texto falando, sei lá, de chuchu de novo, né? Então eu perdi a coerência. E aí, para ligar as ideias dentro do texto, é como se fosse uma espiral, a coesão, né? Ela vai linkando as palavras, as ideias, trazendo a coerência para aquilo que você quer dizer. É claro que eu posso apontar aspectos divergentes dentro do texto, e para isso a gente utiliza expressões, alguns conectivos que apresentam essa discordância de ideias, né? Por outro lado, diante disso, tem outro aspecto, né? Então a gente vai trazendo alguns elementos que mantêm a ligação das ideias e trazem a coerência. E o texto vai ser considerado coerente se os fatos, as ideias, né, estiverem expostas de uma forma ordenada, né, para todos os tipos de texto, então, inclusive, e principalmente na redação científica, né, que a gente divide o trabalho em sessões, em capítulos, né? É preciso linkar direitinho essas ideias, elas precisam estar numa sequência, desde o resumo até a conclusão, né? Elas precisam abordar de uma forma clara, coerente, olha só. Aí vai trazendo todas as outras características, né, juntas, né? Não tem como a gente desmembrá-las, né? Todas são importantes. E a última, né, adequação às normas linguísticas e científicas. Esse não tem como fugir. Se eu não tenho domínio total dessas adequações às normas, tem que pedir auxílio a quem tem. E às vezes a gente faz as coisas sempre de última hora, né? E fica algum detalhe para trás, né? E são importantes, fazem parte da estrutura, da formalidade que este texto exige. Então, eu diria assim, resumidamente, né? Todos são aspectos essenciais na escrita, na redação deste texto científico. Linguagem, é preciso usar uma linguagem apropriada, organizar as ideias de forma lógica e coerente, e a gente precisa atender aos padrões convencionados, não tem como a gente fugir disso, né? E daria até para acrescentar, assim, que as ilustrações ou gráficos, né, elas têm que dialogar com a estrutura textual, até isso, né? Essa preocupação de passar a mensagem até por meio de código não verbal, né, que são as imagens, né, os desenhos. Então, tem que ter um diálogo no texto todo,
certo? E aí vem esse aspecto de coerência. E por que, né, que há essa preocupação também? Porque nós temos uma preocupação com os benefícios que essa divulgação científica vai trazer para a gente e para o grupo ao qual eu pertenço, né? Então, a gente precisa divulgar esse conhecimento científico. Daí, aqueles requisitos serem tão cobrados da gente, né? Serem tão essenciais. E por que é importante? Porque quando a gente divulga o conhecimento científico, promove o crescimento e evolução da ciência, promove a difusão da ciência. Essa redação dos textos científicos, elas assumem um grau de importância muito grande na medida em que ela promove essa difusão da ciência, porque permite o acesso da comunidade científica que vai analisar e validar esse conhecimento que foi desenvolvido no texto, né? Esse resultado que está sendo apresentado. E bem como assim vai analisar os procedimentos que foram adotados, os resultados obtidos, né? O que isso está possibilitando de avanço científico. E entra nesse meio essa divulgação científica, que ela é feita por meio, né, da publicação em revistas científicas, livros, capítulos de livros, em eventos científicos. Aí, por quê? São momentos em que as discussões científicas, elas são muito enriquecedoras, né? A gente fala assim, as críticas são construtivas neste momento. Quando meu texto é avaliado por alguém que me dá dicas de como torná-lo melhor, que leituras eu posso fazer para melhorar aquele aspecto que eu estou tentando trazer para aquela escrita, né? Aí, e eu atendo isso, o termo vai ficando burilado, ficando bonitinho, né? E aí ele fica digno de servir à divulgação da ciência, né? E é importante isso, é por isso que a gente escreve tanto, né? Bom, e aí a gente chama atenção, né, para a qualidade dessa produção científica. Só um momentinho. Quando ocorre, né, essa publicação dos artigos científicos, ela é uma arma, uma coisa potente do pesquisador, né, para que ele se eleve, né, no meio em que ele está, ou uma projeção, né, nacional ou internacional. Isso traz credibilidade, né, e aumenta o seu conceito diante desse grupo. E sem a divulgação, né, dos textos científicos, provavelmente a ciência estaria longe de alcançar o grau, o patamar de evolução em que ela se encontra. A gente tem uma divulgação científica em questão de segundos, né? Algo está sendo desenvolvido na China e ele é publicizado rapidamente, chega para nós aqui, né? Não tem a demora que antigamente tinha, então muito rápido isso veicula. A internet quebrou essas barreiras, né, e vem tudo muito rápido. E aí a gente incorre também, né, no conteúdo de apresentação. Quando esses textos são enviados para os periódicos, os editores das revistas e dos periódicos científicos, né, eles se importam muito com a qualidade daquele texto, com o conteúdo, com a apresentação. E não adianta ter uma coisa e não ter a outra, né? Eu preciso dos dois andarem juntos, né? Que eles vão balizar este texto igualmente, né? Então, são elementos fundamentais, né? Para aceitação, para aprovação deste texto na comunidade científica, porque ele
por este meio, né, que a gente vai ampliar essa divulgação, né, que eles vão estar em periódicos com melhores indexadores, né? Isso é importante. Então, a avaliação de qualidade dos periódicos, né? Ela mede, né? Essa geração, a propagação e o uso dessas publicações. Elas compõem um banco de dados, né? Que vai determinar esse fator de impacto. Por quê? Essas informações elas vão servir de instrumento para as universidades, centros de pesquisa, para as instituições que fomentam a pesquisa, órgãos governamentais, até empresas, né, que estiverem interessadas em obter essas referências científicas sobre os autores, né? Então elas vão buscar nesses periódicos que estão melhor avaliados. E aí a gente tem, né, a CAPES, que eu vou falar um pouquinho para frente, né, sobre a CAPES, que é um dos órgãos, né, que analisa os programas de graduação do nosso país, né, e essa informação ela serve para medir a qualidade desses artigos publicados, seja por docentes, por discentes, né, dos diferentes programas, principalmente assim, resultados de dissertações, de mestrado ou teses de doutorado, né, por artigos, tanto que a gente busca assim, equalizar, né, e o que traz esse fator, né, esse diferencial, né, principalmente as revistas científicas, quando elas têm um bom nível, elas contam com um corpo de revisores ad hoc, né, para avaliação desses artigos que são submetidos às publicações. É um procedimento conhecido como avaliação por pares, né? Em que esses profissionais de diversas áreas das ciências analisam o conteúdo científico, a propriedade do assunto abordado, a originalidade do trabalho e a forma de apresentação deste texto, né? E aí tem um impacto muito grande também, outro fator, é a ética científica. Por quê? Além dessa avaliação pelos pares, as revistas têm feito assim verdadeiras varreduras digitais à procura de plágios, que são nos textos, ou autoplágio, nesses textos que são submetidos para publicação. Diria que as sociedades científicas, elas estão cada vez mais organizadas para perceber, para detectar e até punir, se for o caso, né, esses autores que são denunciados por algum tipo de prática como o plágio, né? Então, ou a verificação de resultados que não sejam verdadeiros, também, né, a comunidade científica também é preparada para perceber isso, né? Ou de textos que já tenham sido publicados anteriormente, então esse texto está reproduzindo alguns resultados advindos de outros tempos, né? Fala assim, nossa, achei esse livro aqui, ó, velhinho, vou procurar, vou copiar aqui alguma ideia, e se não dá o crédito, né? Se a gente não coloca os créditos aos autores daqueles textos, a gente está incorrendo em plágio. E aí, você cai numa banca desses avaliadores, e um deles tem o conhecimento e percebe que ali você incorreu nesse aspecto de plágio, né? Muito ruim, e aí essa prática, ela é passível de punição. Então, eu preciso ter muito cuidado. Só já peguei lá na biblioteca do meu avô um livro, tenho certeza que ele não está digitalizado. Não pode fazer isso, de jeito nenhum. As ideias, a gente tem uma sensação de que não está produzindo algo novo, inédito,
mas o que vai ser novo, inédito, é a forma como nós discutimos esses assuntos. Eu vou discutir as ideias que outras pessoas produziram, vou aplicá-la em algum experimento, algum estudo de caso, e perceber o que dialoga ou não dialoga, e trazer isso para o texto, né? Então, é uma postura profissional mesmo, né? Uma postura que a gente tem que assumir, assim, crítica, objetiva, racional, né? Que é uma das, que são qualidades, né, do pesquisador. A gente tem que primar pela honestidade, pela imparcialidade. É claro que tem essa liberdade intelectual, mas ela é vigiada também, né? Eu não posso incorrer em práticas que vão me trazer, né, prejuízos, né? E quando a gente observa, né, essas características de honestidade, de imparcialidade, da crítica, da objetividade, aí nós percebemos, né, que são qualidades importantes para dar credibilidade para os resultados obtidos, a validação daquela produção de conhecimento que você está fazendo, né? Então, essa postura científica, ela está diretamente ligada à ética do pesquisador, durante e posteriormente a pesquisa. Então, ela é fundamental para a produção científica de bom nível. Então, ela vai desde a elaboração do projeto, a publicização deste texto, e posteriormente, quando a gente vai fazer alguma palestra ou participar de alguma mesa, né? É preciso ter isso como se fosse assim, inerente ao ser, né? A gente não precisaria nem chamar atenção, mas é algo que nós temos percebido, né? Em alguns textos, e é grave, né? Incorrer nesses erros. E aí, como eu disse agora mesmo, né? A gente vai falamos da CAPES, que ela promove os indexadores, faz a avaliação dos textos e dos periódicos, livros, né? E o que é Qualis, né? O Qualis de periódicos é uma das ferramentas mais utilizadas para avaliação de programas de pós-graduação no Brasil. Tem como função auxiliar os comitês de avaliação no processo de análise e de qualificação da produção bibliográfica dos docentes e discentes dos programas de pós-graduação credenciados pela CAPES. E eles são esses indexadores, né, são do quadros periódicos, são baseados nas informações que são fornecidas pelos programas na plataforma Sucupira, ano a ano, certo? Aí faz uma análise e essas produções recebem uma nota. Eles refletem exatamente assim a percepção, onde os docentes da área têm publicado os resultados de suas pesquisas, né? Vão aumentando esse número, né? Nós temos aqui no Instituto a revista Inova, que no triênio 2017-2020, né, obteve o Qualis B4, né? E foi legal porque ampliou, né? A gente teve algumas áreas que nós subimos, né, nessa nota, e foi muito bom ter isso para a gente, né? Carla, se eu estiver indo rápido, me dá um toque. Tá tranquilo, Mari. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de textos acadêmicos e científicos. Normalmente, o que a gente tem, né, divulgado, resumo expandido, artigo científico, artigo de revisão, resenha, fichamento, relatórios de pesquisa de estágio, apresentação de um pôster científico, um artigo científico, um artigo de revisão, uma monografia,
TCC, tese de mestrado, dissertação de mestrado, tese de doutorado, cartilha técnica, uma recomendação técnica, um livro, um capítulo de livro, um relato de experiência, né? Isso para chamar a atenção de algumas produções que a gente tem veiculando no meio acadêmico, né? Aqui em Uberaba nós temos instituições, né, universitárias, né, que prezam muito pelas produções científicas, né? E aí a gente hoje está aqui para falar um pouquinho, né, dessas publicações aqui do Instituto, né, do IFTM. Quando a gente manda um texto, a gente fica pensando assim, para onde ele vai, como ele foi, né? E aí a gente tem uma ideia, né, que ele vai ser validado por alguém, e como que funciona isso? A editora IFTM hoje está vinculada à diretoria de comunicação social e eventos, né? Ela é um bracinho da diretoria. Para ela funcionar, precisa de ter o conselho científico e o conselho editorial. E aí, quando esses textos são enviados, né, nós temos as publicações não periódicas, né, que são algumas obras, editais que passam por editais de demanda espontânea ou induzida, algumas demandas institucionais, né? Nós temos publicações periódicas. Hoje em funcionamento, nós temos o boletim técnico e a revista Inova de Ciência e Tecnologia. E aguardando o lançamento de outro periódico, a Educatec, certo? Então, são algumas das publicações que nós temos passado. Atualmente, nós estamos trabalhando nos editais de publicação de livros, né? E os editais de recebimento para textos no boletim, na revista Inova, né? Também estão abertos para recebimento de texto. E hoje a gente tem não passou. O boletim técnico, né, que é um dos periódicos o mais antigo, né, do Instituto. Ele teve início em 2013, com a missão de publicar textos científicos originais. Antes ela era um periódico impresso, né? Atualmente ele tem um formato eletrônico e ele visa auxiliar o desenvolvimento nacional e internacional da ciência. Então, quais são os tipos de texto que nós encontramos no boletim técnico, né? Atualmente são 3, né? Eu coloquei 4 porque anteriormente também se publicavam resenhas. Então, temos a cartilha técnica, que ela refere-se a uma apresentação de informações técnicas de forma sintética, didática, clara, simples, que contém um conjunto de recomendações e informações baseadas em resultados experimentais, né, a partir de observações também, né, seja da população local, regional ou nacional. Um exemplo de cartilha técnica que eu corrigi recentemente, um doce de goiaba, em que usaram mamão para poder dar uma consistência melhor, né? E aí faz todos os passos, né? Além da descrição por meio de palavras, com fotos, né, de cada etapa do procedimento. Muito legal. Eu acho cartilha técnica de uma maneira muito didática de passar o conhecimento científico, né? Que ele é explicado passo a passo. Depois nós temos as recomendações técnicas, que é uma comunicação breve, publicação justificada, né, por se tratar de um fato de importância, de observação de interesse da população, de novo, seja local, regional ou nacional. Mas ela tem um volume
insuficiente para ser uma cartilha completa. Um outro exemplo desse texto foi um estudo que fizeram de rotulagem, né? Mas fizeram apenas de um item, né? De produto. Então, ela não foi uma coisa tão geral, né? Mas ela também serve de orientação. Né? Foi um estudo científico, a partir de estudos, daqueles rótulos, verificando quantidades, datas, tudo, para ter a certificação, até para ter a certificação nos produtos, mas como eles pegaram uma fatia bem pequena, viram uma recomendação técnica. O terceiro gênero textual são os relatos de experiência, que tem a finalidade de registrar um percurso desenvolvido pelo professor, pelo aluno, pelo técnico administrativo, com a sua experiência de pesquisa, né, de iniciação científica, ou projeto de extensão, ou participação em um movimento estudantil. Então, ele vem com essa característica de documentar esse percurso, né, que foi executado pelos pares, né? A resenha, que ela pode ser descritiva, né? Tem toda uma estrutura de texto indicando a obra que está sendo resenhada, falar da descrição, posso fazer a resenha crítica, em que eu vou comparando com outras obras que tratam do mesmo tema, né? Então, ela tem toda uma particularidade, né, a resenha. Também um dos textos notáveis, né, de escrita. Nosso outro periódico é a revista Inova, de Ciência e Tecnologia. E nós temos também 3 tipos de publicações, né, na revista Inova. A Inova, ela começou a ser publicada em 2015, também de forma física. Hoje ela é também online, né, nesse formato digital. Ela é um periódico assim que divulga a ciência, cuja missão, né, é divulgar o conhecimento produzido pela comunidade científica. Como nascido aqui na casa, né, ele tem as áreas de foco, né, a ciências agrárias, ciências exatas e da terra e ciências humanas, ciências exatas e da terra e ciências humanas, né? Então, quase sempre voltados para esses temas. E aí, quais são os textos que nós produzimos para esta revista? Primeiro que a gente chama atenção, os artigos originais, né, que demonstram algum tema em específico, abordagens técnicas, com a finalidade de explorar, expandir as fronteiras do conhecimento humano. Eles seguem todo um protocolo, né, específico, porque tem que respeitar o método científico, para buscar as conclusões e as respostas, né, desse saber. E eles são responsáveis pela maior parte da criação de conhecimento e tecnologia, ainda que ainda ocorra algumas repetições de processos e adaptações de ideias de outros textos publicados, traz essa inovação que eu disse agora mesmo, né? A forma como nós discutimos ou abordamos aquele tema é o que traz ineditismo para este artigo ser publicado. O segundo gênero textual são os artigos de revisão, que normalmente passa por uma seleção assim, ó, de uma centena de artigos sobre um determinado tema, né? Uma leitura grandiosa, né? Então, esse tipo de texto requer assim, um profundo conhecimento do tema,
geralmente, né, é obtido por meio da formação acadêmica e de muitos anos de experiência em pesquisa, para a gente conseguir um acervo tão grande de pesquisa, né? E os artigos de revisão também, eles não se limitam a relatar o consenso sobre um tópico, sobre um resumo do que foi publicado durante um período, né? Ele trata de uma interpretação do especialista sobre o tema, apoiado nessa literatura científica tão grande, né? Tão extensa. E o terceiro gênero textual, comunicações, notas científicas ou técnicas, que a gente tem assim, cujo bojo principal é veicular informação com um objetivo específico, explícito, aplicável, no ponto de vista prático. Ele serve a diversos setores, seja ligados ao socioeconômico, né, segmento socioeconômico. Então, é importante considerar que a técnica ela não depende única, exclusivamente da ciência, e que os conhecimentos empíricos servem para a geração de tecnologias também, né? E aí o emprego desse saber científico permite, né, essa geração de textos, de bens, de serviços para toda a comunidade. E a partir do momento que é científico, ele promove, né, maior segurança para todos os segmentos, certo? Então, ela é também com a finalidade de veicular uma informação precisa, objetiva, aplicável, prática mesmo, certo? E aí eu trouxe um pouquinho para a gente falar a diferença, né, do artigo científico com o artigo acadêmico. Resumidamente, a gente pode dizer assim, que o artigo acadêmico, ele se destina aos estudantes em início de um curso superior, quando ele ainda não tem uma profundidade sobre determinadas temáticas. E já o artigo científico, ele já tem aquele estudante que é um pouquinho mais avançado, capaz de definir uma metodologia de análise, uma tipologia de pesquisa, né, que vai promover, né, este estudo. Então, ele vai produzir achados que, posteriormente, fará análises, ou problematizados, né, a partir de outros escritos, de outros autores que vão trazer sustentação à produção, porque a gente nunca escreve daquele lugar, eu acho que, né? A gente escreve do lugar de que alguém escreveu, falou, publicou, eu me apoio naquele saber para discutir aquilo que é a minha hipótese, né? Aquilo que eu acho que é, certo? Então, seria como se nós falássemos assim, no âmbito da educação superior, né, se nós utilizássemos para dizer assim que um artigo é acadêmico-científico, porque o estudante continua estudante, né? Ele passou pelo curso de graduação, ele promove, ele faz, produz ciência, se apropriando, né, desses elementos essenciais do campo profissional. Então, não, não seria muito adequado dissociar acadêmico do científico, porque o texto vai produzindo neste meio e sendo divulgado também nesse meio acadêmico-científico, certo? E muitas vezes a gente se depara assim, aceitamos artigos acadêmicos, aceitamos artigo científico, né? Então, não há muito essa dissociação. A escrita talvez um pouco menos rigorosa nos artigos acadêmicos, porque às vezes a gente não pode exigir a profundidade de conhecimentos ou de referencial teórico de um estudante recém-chegado num curso de graduação, como é exigido de um
estudante de pós-graduação, seja uma especialização, mestrado, doutorado, né? Ele vai ser cobrado por uma profundidade maior de conhecimentos. E aí nós trazemos um pouquinho dessa estrutura de textos científicos. Né? O texto científico normalmente obedece este padrão. A introdução, que identifica e apresenta o que vai fazer com o objeto de estudo. O desenvolvimento, que apresenta o tratamento dado ao objeto de estudo. A conclusão, que apresenta o objeto com suas contribuições. Nós não vamos nos aprofundar muito hoje, porque no dia 11 de junho, nós vamos ter um curso específico para falar de artigos, de resumos, de artigo científico, e a professora muito boa vai trazer mais informações para vocês acerca dessas estruturas, né, de texto científico. Mas eu vou chamar a atenção de alguns detalhes importantes nestes textos, né? Tentei, assim, ser bem objetiva. O resumo. O que eu fiz em poucas palavras, né? Normalmente, quando a gente vai submeter os nossos textos a algum periódico, a gente precisa ler com atenção as diretrizes, né? Que é cobrado naquele periódico. Pede um resumo com 250 palavras, o outro pede com 6.000 caracteres, né? A gente tem que se resguardar nisso também, observar com atenção. Mas isso aqui é importante. O que eu fiz, né? Então, resumidamente, estou lá com um texto de uma tese de doutorado. Em quantas palavras eu tenho que colocar? Eu resumo de 200 páginas. Você tem uma lauda, ou você tem 6.000 caracteres, então tem que trazer todas as informações do texto naquele trecho. A introdução. Qual o problema de pesquisa? Onde eu quero chegar? A revisão de literatura importantíssima, né? O que já foi falado sobre isso? Então, são as minhas bases de pesquisa. Quem já falou, onde falou, são referendados, né? Porque a gente não pode pegar também autores desconhecidos, né, no meio científico. Quanto mais você trouxer, né, para o texto uma fundamentação de peso, discutir as ideias, né, de pensadores respeitadíssimos no meio acadêmico, traz uma credibilidade maior para o texto. A metodologia, como resolvi o problema? E os resultados, né? O que eu descobri? Onde eu cheguei? A discussão, o que isso significa? E aqui a gente confronta um pouquinho, né? As ideias que foram trazidas pela revisão de literatura com aquilo que foi desenvolvido, né? Com o problema resolvido. E aí traz essa discussão no meio do seu texto. Agradecimentos a alguns periódicos, alguns textos, né? São advindos de patrocínios da CAPES, com apoio da FAPEMIG, né? Então, às vezes, é muito importante dar também trazer esses agradecimentos. As referências importantíssimas, né? A que fontes eu me referi? Tem gente que traz lá, faz um artigo de 20 páginas, 3 páginas de referência. E quando a gente confronta as referências que estão escritas lá no final do texto com as utilizadas durante o texto, a gente percebe assim, na discussão, na revisão de literatura, ele utilizou 5 obras. E lá nas referências tem aquele tanto de citações. As orientações atuais é que, assim, utilizemos, componha, né, as referências bibliográficas aquilo que realmente foi utilizado durante o texto, né? Então, para que a gente não fica enchendo, vou falar chinfrim, né? Enchendo linguiça, né? Vou ganhar página com referência bibliográfica. Não faça isso, porque tem sido feita uma conferência.
tem alguns autores que eles nos ajudam a pensar acerca de algum tema, de algum assunto, e que eu não faço uma referência direta, né, uma citação direta no texto. Isso pode ocorrer? Sim, mas tem autor que discute autor, né? No meu trabalho de doutorado, por exemplo, eu usei Foucault, e o Foucault é dificílimo para a gente entender só. E durante o desenvolvimento, né, do trabalho, estava em época de pandemia, e no pós-pandemia não tivemos aula presencial de jeito nenhum. Então, foi um estudo muito solitário. O que eu fiz? Aqueles comentadores de peso sobre Foucault para que eu pudesse reler a obra de Foucault com entendimento, né? Porque eu não posso também partir assim, olha, ele é muito difícil, eu vou entender sozinho? Não, eu não estava conseguindo. Então, alguns comentadores, né, deste autor que me ajudaram a compreender o que ele falava em sua obra. Então, eu usei das duas formas, né? As referências dos livros de Foucault que foram estudados e alguns comentadores também trazendo para dentro do texto para explicar aquilo que Foucault falava, certo? Anexos têm informações extras, né? Quase sempre a gente verifica anexos em relatórios, né? Em teses, em dissertações, né, que as pessoas costumam colocar mais alguns anexos, ou que envolvam pesquisas com entrevistas, né? Também vão ser colocadas nos anexos. E aí eu trago assim, algumas coisas, né, que são importantes. Eu chamei de detalhes importantes, né, ou aspectos importantes. A hipótese, porque o que é a hipótese? Né? Aquilo que a gente espera encontrar na resposta. É uma suposição, né? E já penso nela com possíveis provisórias respostas para este problema de pesquisa. É importante isso também. Eu parto de um lugar, né, de que eu quero chegar em tal lugar. Vou contar uma historinha, né, para ilustrar. Teve uma colega de mestrado que ela elaborou a sua hipótese, e quando os resultados das entrevistas foram configurando diferente daquilo que ela esperava encontrar, ela foi entrando assim num grau de decepção que chegou a jubilar no mestrado, né? Que ela não conseguiu desenvolver o trabalho porque os resultados de pesquisa estavam muito diferentes da hipótese que ela havia elencado lá no começo do seu projeto de texto. Né? Então, isso também é importante observar, né? Que nem tudo que a gente supõe que tem respostas assim plausíveis, provisórias para esse problema de pesquisa, é o que nós vamos encontrar ao final, certo? Então, isso precisa também estar claro para a gente. Outro detalhe importante, né, é o tratamento dado aos objetivos. Se a gente fosse falar assim, precisaríamos de uma aula inteira, né, para a gente aprender a elaborar objetivos gerais, o que é um objetivo geral, o que são os objetivos específicos. Mas de uma forma bem simples, né? Os objetivos, eu penso assim, aonde queremos chegar com a pergunta de pesquisa, né? E aí a gente tem, assim, ele tem uma intenção de esclarecer aquilo que o pesquisador quer desenvolver, né? Desde assim os primeiros caminhos, né, as primeiras perguntas, os resultados que ele espera alcançar, né? E aí os objetivos são divididos em geral. O que é o objetivo geral? Ele responde àquela pergunta, o que é? Ele tem que ser claro, ele tem que expressar de forma clara qual é a intenção da pesquisa. E os específicos, eles
pegam geral e esmiuçam, né? Quais são as etapas do trabalho a serem realizadas para alcançar o objetivo geral, né? Fica mais fácil pensar assim. Nós temos muitos sites que trazem, né? Quais são os verbos que eu utilizo para dizer dos objetivos gerais, quais são os verbos que eu utilizo para dizer dos objetivos específicos. Tem diferença? Tem, né? Quando eu falo analisar, é muito mais profundo do que falar perceber, né? Então, é preciso estar atentos a isso também, que os verbos já indicam, né, aquilo que se vai atingir, né, durante o texto com a sua pesquisa. Uma coisa também importante é não usar verbos no gerúndio, né, ou substantivos para começar um objetivo. Todo objetivo começa com um verbo no infinitivo, tá? Perceber, analisar, compreender, sempre, sempre, sempre no infinitivo, certo? E aí, outro aspecto importante, né, a metodologia, que também extensa para dizermos neste nosso pequeno encontro, né? Mas o que é metodologia? É o como pesquisar. Nela, a gente descreve os métodos, os caminhos, as ferramentas, vou usar bem essa palavra mesmo. Quais são as ferramentas para a gente atingir os objetivos específicos e responder à pergunta de pesquisa? Então, diria assim que a metodologia são os procedimentos operacionais e sistematizados para responder a pergunta de pesquisa e atingir os nossos objetivos específicos. E, não menos importante, né, falar um pouquinho também do aspecto de citações. Nós temos citações diretas e indiretas, que também precisam estar de acordo com aquilo que o periódico solicita, né? Se seguir as normas técnicas, por exemplo, da ABNT ou da APA, né? Cada um tem o seu jeito de normatizar essas questões dentro de um texto, né? Então, citações diretas ou indiretas. Diretas é quando a gente coloca o autor e coloca exatamente as palavras que ele utiliza na sua obra, tá? Se for uma citação menor de 3 linhas, ela fica compondo parágrafo. Se for uma citação com mais de 3 linhas, ela tem que obedecer aquelas normatizações de recuo, de letra menor, espaço simples, né? E as citações indiretas? São aquelas em que a gente pega a ideia e faz uma paráfrase. Eu reescrevo o meu entendimento da ideia daquele pesquisado, mas eu não posso esquecer de informar. A ideia não é minha. Então, eu preciso colocar ou antes ou depois, né, da discussão, da sua paráfrase, o autor. Segundo Foucault, e eu vou falar o que ele falou, tentar traduzir o seu pensamento. De acordo com Weber, tá, não, eu não coloquei lá com esses conectivos e vou usar depois que eu coloquei a ideia, entre parênteses, tá? Tem que colocar, tem que fazer referência quando a ideia não é da gente, né? Quando e principalmente, né, quando ela não é nossa. E as referências, né, que a gente já falou um pouquinho antes, né, todos os trabalhos se baseiam em trabalhos que já foram publicados. Então, eles trazem essa contextualização dentro da literatura científica, né? Eu tenho referências mesmo, assim, eu tenho aqueles que já escreveram sobre determinado tema e que trazem esse lugar de o trabalho tem profundidade, ele
foi realmente, leu-se muito a respeito do tema para discuti-lo. Tá? É importante isso, né? A gente se basear em outros que já escreveram e que são do agrado, né, da academia. Por que a gente insiste tanto, né, nesse rigor metodológico, né, para fazer uma pesquisa científica? Porque o método científico ele é rigoroso. Para garantir a validade desses resultados, né, ele precisa de ser rigoroso, ele precisa dessa rigorosidade, certo? Então, por isso da nossa insistência. Agora, vou apresentar para vocês a professora Carla Regina Queiroz, que hoje está mediando a nossa conversa. Ela é formada em Química e Tradução, tem mestrado em Química Orgânica, doutorado em Agronomia, é professora no IFTM e coordenadora da editora IFTM. A Carla gentilmente gravou um vídeo para a gente, né, de como submeter os textos na plataforma de periódicos do IFTM, certo? E ficou muito didático. Quem quiser já entrar na página, fazer junto com ela, eu acho que vai ser de grande valia. E agradeço também, Carla, pela colaboração. Então, hoje a gente está em dupla aqui, apresentando o trabalho. Olá, este tutorial é para as pessoas interessadas em cadastro e submissão de manuscritos nos periódicos do IFTM. Bom, por que se cadastrar? Para mandar um texto para um periódico do IFTM, para que ele seja avaliado e possivelmente publicado, é necessário, primeiramente, ter um cadastro. Para isso, abra um navegador de sua preferência e acesse o portal de periódicos pelo endereço periódicos.iftm.edu.br. E você poderá fazer o seu cadastro diretamente nesse portal ou em uma revista específica. Essa é o portal de periódicos, né? Como está aqui o endereço periódicos.iftm.edu.br. E clicando aqui em cadastro, você vai fazer o seu cadastro para poder enviar manuscritos, enviar textos. Ou, alternativamente, você pode acessar as revistas cadastradas no portal e fazer também um cadastro diretamente pela revista. Nessa próxima página, ainda, né, no portal de periódicos, nós vamos fazer primeiro aqui uma demonstração de cadastro através do portal. No nome próprio, eu sugiro que vocês coloquem o nome completo, exceto o último sobrenome, deixando para esse campo de baixo o último nome, ou o nome que geralmente se faz a citação. Se ele for composto, né, Silva Filho, Martins Neto, você coloca aqui no último sobrenome. A afiliação e todos os campos em que houver esse asterisco vermelho, eles são de preenchimento obrigatório, tá? País, um e-mail. É necessário ter um e-mail, né, uma conta de e-mail para colocar aqui, para ter acesso. E o usuário? O usuário é um campo que a pessoa que está cadastrando vai escolher e eu vou falar sobre ele mais à frente, alguns detalhes. E aqui você escolhe uma senha. Continuando, essa senha tem que ser repetida, né? E logo aqui vocês vão ver que ocorrem esses quadrinhos para escolher em quais revistas do portal você gostaria de se cadastrar, como leitor ou como avaliador. Você pode se cadastrar em uma ou nas duas opções, né? Tem que fazer a concordância aqui com a declaração de privacidade, senão o formulário não termina.
E caso você tenha se cadastrado em avaliador para uma ou mais revistas, aqui embaixo você deve colocar quais são as suas áreas de interesse para que os editores das revistas possam encaminhar artigos conforme a sua área de interesse para avaliação. Se quiser receber notificações, anúncios, enfim, publicações, você seleciona esse quadrinho e seleciona que não é um robô para poder continuar. Aqui é uma outra imagem também dos periódicos IFTM e dando a ênfase agora na revista Inova Ciência e Tecnologia. Clicando aqui, o que a gente vai ter? Eu quero mostrar para vocês que a mesma página de cadastro, ela vai se abrir, só que dentro, né, do ambiente da revista Inova. Mas você não precisa fazer o cadastro novamente. Se fez no portal e selecionou a revista Inova, né, nos periódicos que você gostaria de ter acesso, esse acesso vai estar liberado. Aqui eu vou falar sobre o usuário, né? É só um detalhe, mas é importante. A criação do usuário deve conter somente letras maiúsculas ou minúsculas, números, hífen ou aquele traço underline, e não deve deixar espaço ou usar outros caracteres especiais. Então, para que você não tenha problema com o seu usuário, siga essas dicas. Cadastrando dentro da revista Inova, né, você vai ser perguntado se concorda ter seus dados armazenados, se gostaria de ser notificado, se gostaria de receber solicitações para avaliar as submissões para essa revista. Então, aqui eu chamo a atenção mais uma vez que as pessoas podem se cadastrar como autor, como leitor e como avaliador. Se você tem uma formação acadêmica, né, específica, se você gostaria de contribuir voluntariamente com a revista, você pode se cadastrar clicando, né, deixando os editores saberem que você tem essa disponibilidade. Uma vez o registro completo, quero chamar a atenção que o seu usuário ele passa a ficar visível aqui nesse canto superior direito. Aqui tem uma bolinha com um 0 porque é um cadastro novo, não tem notificações, mas se houver notificações elas vão aparecer aqui para você. E agora nós vamos avançar para esse outro menu, essas 4 possibilidades para avançar. Submissões, fazer nova submissão, editar meu perfil e continuar a navegação. No menu submissões, entrando no menu, né, se eu clicar naquele primeiro item lá, aqui vem minhas submissões designadas, aquilo que eu submeti para a revista. Como eu falei, eu estou aqui no campo, né, no menu da revista Inova, como pode ser visto aqui em cima, e eu não tenho nenhuma submissão. Se você tiver 1, 2, 3, elas vão aparecer aqui nessa fila para você. Bem, em editar meu perfil, vocês podem observar aqui vários submenus, né? Eu quero chamar a atenção para alguns deles. Bom, primeiro aqui embaixo continua o meu usuário visível e alguns dados que foram cadastrados lá atrás já aparecem preenchidos aqui. Campos novos, né, vão estar vazios e eu vou chamar a atenção para esse campo. E só para exemplificar o que eu havia falado, não deixo apenas o doutora na frente do nome, ou senhora, ou senhor, mas ponho o pronome de tratamento da minha preferência e o nome ou o conjunto de nomes que você preferir. E tem que clicar sempre em salvar. Nesses menus de edição, a informação só fica registrada após acionar o botão salvar. Continuando aqui, agora no segundo submenu, contato, novamente aqui aparece
um contato inicialmente registrado, né, no nosso cadastro, e vem outros pedidos, assinatura, telefone, endereço postal, idiomas conhecidos, importante você colocar, principalmente se você se candidatou a ser um avaliador, porque a revista pode receber textos em mais de uma língua, né? Eu sugiro, né, que você faça o preenchimento do maior número possível de informações. Isso facilita para que os editores encontrem você como uma pessoa ideal para fazer a avaliação de um trabalho. E não esqueça de apertar no botão salvar. Aqui tem mais um campo bem importante, que é o menu dos papéis, né? Os 3 principais papéis que você pode se cadastrar para as revistas ou para o portal são como leitor, como autor e como avaliador. A revista ela é aberta, então uma pessoa pode ser um leitor sem ter cadastro, mas avaliador e autor todos precisam ter esse registro feito na revista. E aqui, de novo, é possível, a partir da revista e nova, você se registrar em outras revistas que estão abrigadas dentro do portal de periódicos. Avançando, aqui eu já modifiquei, né? Coloquei os 3 papéis disponíveis e estou mostrando que é possível, né? Abrindo aqui o menu de outras revistas, clicar naquelas que você tem interesse em ser cadastrado também. Aqui até o final e sempre clicar no final da página no botão salvar para gravar as informações modificadas. Aqui mais um menu, editar, né? Você pode colocar uma foto, resumo da biografia, bastante importante, porque traz informações para o editor. Todos esses campos preenchidos ficam visíveis para os editores da revista. Se você tiver uma página pessoal, é muito bom se você puder registrar aqui também o seu Work ID ou ORCID, né? Cada um fala de uma maneira, para já ficar com os dados inseridos no sistema. Os próximos menus eu não vou trabalhar com vocês, nós vamos continuar aqui agora naquele menu navegação, lá na primeira página após o cadastro, tá? E você já tem, se você pedir, né, para continuar na navegação, veja que você já vai entrar na revista, aqui tem os menus da revista aqui nessa barra, mas logado com o seu usuário aparecendo aqui. Isso quer dizer que você já tem acesso, né, para envio dos manuscritos, dos textos que você quiser. Antes, porém, de falar da submissão, eu queria chamar a atenção para uma possibilidade aqui nesse menu. Quando você abre essa setinha, aparece esse painel de controle, além do perfil e da saída do sistema. Quando você clica nesse painel de controle, o que você vai poder acessar ainda estando logado? Você clicando nessa árvorezinha aqui, do lado no canto esquerdo, né, da sua página, você vai ter acesso e vai poder trocar entre os periódicos que você fez o cadastro. Nós estávamos fazendo a edição na revista Inova e abrindo aquele painel de controle aqui, né, nesse cantinho, eu poderia mudar da revista Inova para a revista Boletim Técnico, porque nós lá atrás cadastramos, né? Fizemos o cadastro também no Boletim Técnico.
E quando clica, né, se eu clicar ali naquele botão, então passa a aparecer na barra aqui de navegação que eu já não estou mais no ambiente da revista Inova, e sim no ambiente do boletim técnico, onde eu também poderia fazer as minhas submissões. Então, agora, como submeter um artigo ou um relato de experiência, ou uma resenha, enfim, aqui a palavra artigo está englobando todo tipo de texto que cada um dos periódicos pode receber. A especificidade do tipo de texto você pode estar assistindo no vídeo do curso, revendo no vídeo, ou acessando as revistas para ter as informações certinhas. Bom, após realizado o cadastro no sistema de periódicos, então, acesse o menu Fazer nova submissão. Se você estiver fora do sistema, né, aqui eu estou falando de voltar em Fazer nova submissão, porque nós vimos esse menu aberto logo após o cadastro. Mas se você saiu, num outro momento entrou e quer fazer a submissão, o caminho é acessar a revista para a qual quer enviar o seu artigo. Ou pode também, alternativamente, acessar o portal de periódicos e, dentro do portal de periódicos, acessa a revista. Nossas duas principais revistas no momento são a revista Inova Ciência e Tecnologia, aqui o endereço, e a revista Boletim Técnico do IFTM, cujo endereço também está registrado aqui. Eu gostaria de mostrar aqui as duas páginas quando abertas, né? Essa aqui é a página principal da revista Boletim Técnico IFTM. Aqui no cantinho nós temos o menu, onde você clicando pode ver a revista atual, as antigas, as informações, modelos e todos os detalhes que são necessários para que a submissão seja mandada nos padrões que a revista aceita. Aqui é a face da revista Inova, essa que nós já vimos em slides anteriores, né? E se você entrar aqui, estava de fora do sistema, entrou na revista, o botão de enviar a submissão está bem aqui no cantinho. Clicando nesse botão, veja, nós temos um primeiro menu. Esse menu, ele é um menu relativamente simples de ser acompanhado, mas é necessário fazer o preenchimento correto de todos os campos. Então, a primeira pergunta aqui, o idioma de submissão do texto principal, né? Você vai selecionar, depois vai abrir a seção. Em uma das seções, você vai escolher a que mais se adequa ao seu texto. E aqui embaixo tem várias caixinhas que você precisa verificar se podem ser selecionadas por estarem de acordo com as regras, né, de submissão do periódico. Então, se elas não forem selecionadas, o sistema não prossegue, e eu sugiro que elas sejam selecionadas somente se realmente estiver de acordo, para que o seu texto não seja recusado. Aqui embaixo tem um campo de comentários para o editor. É bem interessante que ele seja preenchido com informações adicionais que podem falar sobre o seu texto, como ele é oriundo de uma pesquisa, ou de um relato, de um trabalho de extensão, ou de um trabalho, né, de dissertação de mestrado, enfim, você pode usar esse campo aqui para trazer mais elementos para conhecimento do editor da revista. Aqui embaixo tem mais duas declarações e você precisa salvar e continuar. Bom, aqui no segundo menuzinho já, na transferência do manuscrito, você vem aqui em enviar arquivo. Quando você clicar em enviar arquivo, você vai procurar no diretório do seu computador, né, ou onde você salvou o seu arquivo.
e vai clicar em salvar e continuar. Quando você fizer isso, o seu arquivo vai aparecer aqui, o arquivo que você fez o upload, e você tem que marcar uma dessas opções. Se o que você colocou, né, é o texto do artigo, se é um template ou se é um outro documento. E vem salvar e continuar. Aqui eu marquei texto do artigo e agora ele está visível aqui com essa corzinha diferente. Salvamos e continuando. Vai aparecer agora a inserção dos metadados. Quanto melhor inseridos esses metadados, melhor é para evitar erros no futuro quanto à publicação. Então, título, prefixo, título do artigo, prefixo se houver, um subtítulo se houver, o resumo você pode pegar e copiar, né, do que já está no artigo. E aqui você deve incluir todos os coautores na mesma ordem em que você deseja que a publicação seja feita. Vocês podem ver que aqui só tem um nome, né, que foi cadastrado porque é a pessoa que está fazendo a submissão, marcado como contato principal, e você não deve deixar de colocar todos os coautores do seu manuscrito. Esses outros metadados da submissão vão aparecendo na sequência e é importantíssimo que todos eles sejam preenchidos. Aqui tem 3, era uma página só, né, uma página grande, rolando, e no final, salvar e continuar. Vejam que alguns deles podem ser copiados diretamente do artigo, como as palavras-chave, as referências, mas preencham, coloquem todas as informações que o sistema está pedindo. Aqui já é uma tela, né, de fazer... eu não concluí, melhor dizendo, a submissão. Vocês viram que os metadados não foram preenchidos porque o meu texto, o meu arquivo de texto, ele é só um teste. Eu não tinha um artigo em submissão real, né? Mas eu fiz aqui um print para vocês verem a fila de submissão. Mesmo ainda estando incompleto, né? A submissão não foi terminada, não foi finalizada. Isso significa que o meu texto não vai seguir para as etapas de avaliação, porque ele ainda está incompleto, mas ele já ganhou aqui um número e eu já vejo o meu sobrenome aparecendo aqui. Em um outro momento, o autor pode entrar no sistema e completar e finalizar a submissão. Tudo que ele fez até o momento, né, apertando em cada etapa dessas o botão de salvar, vai ficar registrado no sistema. Aqui é só uma ilustração de que é possível seguir os mesmos procedimentos para fazer a submissão na revista Boletim Técnico, né? Aqui tem uma fila vazia, ainda não foi feita, não há uma submissão, mas estando dentro do sistema, basta clicar nesse botão, nova submissão, e o passo a passo vai sendo visível, né, para os autores interessados em submeter artigos. Aqui também só um print da tela, ó, de novo aqui no canto, pode ver que a gente está agora no boletim técnico, e essa primeira imagem, né, ela se assemelha bastante à que nós já vimos da Inova, olha, transferência de manuscrito, inserir metadados, confirmação, e aqui a gente já está só ilustrando mesmo que o processo é bastante semelhante, apenas é necessário cuidado, né, para seguir as regras, as orientações de cada revista, né? Elas têm tipos de textos diferentes e
editores diferentes, enfoques diferentes, por isso é importante ler as informações direitinho antes de enviar seu manuscrito. Eu agradeço a atenção. Em caso de dúvidas, vocês podem mandar e-mail para editora@iftm.edu.br ou diretamente para as revistas inova@iftm.edu.br ou boletimtecnico@iftm.edu.br. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Carla. A gente agora não quer andar? Olá. Começou Este tutorial é para as pessoas interessadas em cadastro e submissão de manuscritos nos periódicos do IE. Gente, retornando aqui, né? Agradecemos a Carla pelas explicações e por ceder também este outro slide, né? Que fluxo editorial para publicações em periódicos da editora IFTM, porque ela explicou como a gente cadastra. Então eu fiquei curioso. O meu texto vai seguir que caminho? Depois que o autor faz a submissão, este texto é enviado para o editor-chefe, que avalia o texto, a pertinência, o alcance, encaminha para análise e classificação dos editores associados, que são os editores de cada área, e aí que também vão avaliar a pertinência, o alcance do texto. Depois dessa decisão e essa avaliação, que é feita por pares, né, às cegas, depois dessa decisão, volta para o editor-chefe que avalia, ele tem a decisão editorial, devolve para os autores, que às vezes tem que fazer revisar alguma coisa, realizar algum ajuste, né? Correções pequenas às vezes, ou às vezes eles colocam lá, olha, o seu texto está aprovado, mas precisa melhorar tais aspectos, né? Então a gente recebe uma comunicação por e-mail, que foi até explicado quinta-feira passada pelo professor Carlos Paulo, né? Tudo que a gente, quais são todos os caminhos, né? Que passa este texto, o que precisa, quando ele é recusado, quando ele pode ser reenviado, se atender às solicitações feitas pelos editores associados. Depois passa por uma revisão de idiomas e de normas, né? São revisores diferentes, né? Então ela vai e volta para os editores que encaminham novamente para o autor para fazer uma leitura de prova, se ele concorda com o que foi solicitado, com o que foi apontado, que ele pode melhorar o texto. Algumas reescritas são sugeridas, né? Ou algumas referências que ficaram incompletas, né? Então, isso tudo volta para o autor, para ele fazer essa leitura, ou completar o que precisa, ou apenas concordar. Ele devolve este texto para o editor-chefe, que vai enviar para a edição de layout. Então, ele já está na finalização, né, na diagramação. Depois que fez essa diagramação, nova leitura de prova, se estiver tudo de acordo, né, dentro do que foi solicitado, ele vai para a publicação nesse periódico. Então, ele tem uma campanha de divulgação. Olha, recentemente foi lançado uma nova edição do Boletim Técnico, a data, o ano, uma nova edição da Inova. Agora, como é de fluxo contínuo, os nossos periódicos, né? A todo tempo, você pode enviar os textos, os manuscritos, eles seguem este fluxo, né? Então, eles vão sendo inseridos por ano, né? Então, 2024, a gente já está nessa parte de receber textos, de serem avaliados, né? Para devolver para os autores, depois passar por todos esses processos de revisão de normas, idiomas, encaminhar de novo para a leitura de prova e são publicados. Todos recebem esse e-mail comunicando, né, a nova publicação.
né? Muito legal isso. Nós temos também algumas outras da editora EFM, algumas publicações de algumas obras de demanda espontânea ou demanda induzida, né, que pertencem a editais internos ou externos, né, são demandas institucionais também, e que atualmente nós temos publicação de obras, né, que já estão sendo lançados de livros, né, que vão passar por essa demanda também espontânea. E muito interessante que a editora está abrangente, né? Nós temos os periódicos, os livros, isso é muito importante. Já tentando finalizar um pouquinho, né? O que é importante para todos os textos que nós produzimos? A revisão. É um dos passos mais importantes, né? Quais os objetivos da pesquisa? Como foram conduzidos os experimentos? O que significam os resultados? Como e por que chegou àquelas conclusões? Né? São detalhes, né, que se você se perguntar mediante a sua leitura, diria assim que uma boa dica, né? Eu me distancio do texto por alguns dias, retomo para nova leitura e vou tentando perceber se esses requisitos foram preenchidos. A partir do momento que eles foram preenchidos, né, a gente consegue perceber se o texto está completo, se o texto está bom para ser publicado, né? Se é real essa possibilidade de ser publicado, né? E outra atenção que eu gostaria de chamar, que às vezes, né, tem gente que se esmera na apresentação do texto, ele fica perfeito, visualmente lindo, mas não substitui se o texto não estiver bem escrito, se ele foi mal planejado ou mal executado, se os resultados são inconsistentes ou insuficientes, ou se a argumentação não estiver fundamentada adequadamente. Então, são detalhes que nós precisamos perceber desta escrita, né, e burilar até o texto ficar bonito, não com uma escrita bonita também, né, para ser enviado para essas submissões. Ainda dentro dessa revisão, né, indispensável, né, uma revisão das normas de padrão culto. Vou chamar a atenção uma coisa, muitas vezes a gente confia na revisão que o Word sugere. Cuidado, tem algumas concordâncias verbais, por exemplo, em que eu distancio muito o sujeito do verbo, colocando ali alguns adjuntos adverbiais, né? E aí, nesse distanciar, o Word, por exemplo, não vai entender que o meu sujeito está no início da frase, que, né, e o verbo está bem distante e não há essa coerência. Ele faz concordância com aquilo que está bem próximo. E às vezes ele vai sugerir uma concordância com a adjunta de nominal ou com a adjunta adverbial. Então é preciso também ter esse olhar crítico. O Word é excelente, ele mostra lá onde tem alguns erros, principalmente de ortografia, mas, por exemplo, se eu escrever sessão com C cedilha ou sessão com 2 S's, ou emergir no lugar de emergir, né, o Word não vai perceber que está certo ou não, se aquilo está coerente, né? Então, esse crivo é do autor do texto, né? Nós é que temos este crivo dentro da gente, né? Se o texto está coerente, se ele está coeso, se eu coloquei enquanto no lugar certo, né? Ou não, aquele momento era de usar quando. Eu falo muito desses conectivos porque uma moda agora, né? O onde, no lugar até depois, né? Onde, no lugar de quando. Então, precisa ter este cuidado, que algumas palavras, elas têm sentidos muito específicos.
E dependendo do lugar que a gente coloca, você estraga toda a ideia do texto, complica tudo, aquilo fica desconexo, incoerente. Então, precisamos perceber os significados das palavras e a utilização correta dessas palavras, né? Eu ouço muito das pessoas, nossa, vírgula, crase, é um problema na minha vida. Sim, concordo. Mas tem algumas regrinhas de vírgula que a gente consegue guardar na cabeça, né? Que tem algumas regras de crase que a gente também consegue guardar. São difíceis? Sim, até eu volto e meio faço consultas, né, para saber se aquele verbo pede uma regência de uma preposição, se vou utilizar a crase naquele momento, porque a gente não guarda tudo dentro da cabeça, né? São muitas regras para a gente guardar, mas usar uma palavra certinha, no lugar certinho, com o significado real dela, né, traz essa coesão e coerência para o meu texto. Objetividade e clareza, que nós já pontuamos anteriormente, né? Essas observações são importantes, não há redundância, palavras repetidas, ideias repetidas, né? Para a gente retirar essas repetições, para deixar um texto limpo, um texto claro. As normas específicas, né? É importante ler os editais, as diretrizes, porque cada instituição determina, né, algumas regras que ela adota. Quase sempre aqui no Brasil, nós vemos as publicações seguindo as normas da ABNT. E aí, nós chamamos atenção, né, para o Código de Ética Científico novamente, né, que são, aqui nós colocamos alguns, né, dos princípios, né, que são caros a essa ética científica. Os conhecimentos que já foram publicados, eles devem ser mencionados em citações nos trabalhos publicados, ou mesmo restritos aos relatórios técnicos internos. Eu preciso dar crédito a quem escreveu antes de mim, tá? Então, eu preciso estar com isso limpinho, respeitar a ideia do outro autor. Os dados não podem ser fabricados ou falsificados. A semana passada, eu estava revisando um texto e a pessoa colocou dados de uma situação que é atual, muito atual, né, que nós estamos vivenciando em termos de saúde pública, com dados de 2002. Puxa, olha a falta de cuidado, né? A pessoa tem disponível os dados pelos relatórios, pelos boletins médicos, a todo tempo e hora, né? O mais antigo, vamos colocar assim, que fosse encontrar 2023, que está logo ali, né? Tem 5 meses que nós estamos vivenciando 2024, então nós não temos dados de algumas situações tão próximos a nós. Mas nós precisamos ter esse cuidado, né? Não podemos também ficar fabricando, eu peguei de algum lugar, mas esse lugar, ele é respeitado, é um lugar que eu posso confiar, isso é importante. Os conhecimentos devem ser repassados à comunidade científica, porque ela é que vai validar esse meu trabalho, né? Então, a gente precisa ter todo este cuidado, né? Tem algumas coisas que são inaceitáveis, né, nos textos científicos. Então, qualquer forma de plágio, qualquer interpretação, informação errônea, né? Então, ou então uma citação sem uma apropriação de uma ideia sem a devida citação bibliográfica, né? Me apropriar, às vezes, de resultados, interpretações de outras pessoas sem dar os créditos e dizer que aquilo é meu, né? Então, temos que ter todo esse cuidado. Outra coisa que a gente chama atenção, que todo periódico científico, ele tem características particulares em relação ao escopo, como a Carla foi colocando ali em evidência, né? Eu vou colocar o meu texto no boletim técnico ou na Inova,
tem regras específicas, diferenciação entre os textos, né? O meu texto atende ao escopo solicitado na Inova, ou ele atende ao escopo do boletim técnico, né? Onde há esse diálogo de proximidade. Os tipos de artigos, de textos que são aceitos naquele texto, se há um número de palavras ou de laudas, o estilo bibliográfico, né? Então, todos os requisitos são importantes, mas são muito particulares de cada periódico. Então, a gente precisa também, eu posso escolher antes, né? Ou ao final da minha produção de texto. Uma dica é assim, que você leu aquela revista, as diretrizes de publicação, tá, a minha ideia pode ser pertinente para publicar ali, vou ler tudo, então eu pesquiso antes quais as revistas que vão aceitar o meu tema, a minha abordagem, que vai ter um diálogo melhor com aquela pesquisa que eu estou desenvolvendo, né, com aquele foco, né, com aquelas características. Então, antes da gente submeter este texto à publicação. E aqui eu trouxe uma dica, né, que no IFTM nós temos disponível na nossa página o Guia para Normalização de Trabalhos Acadêmicos do IFTM, que ele pode ser acessado no módulo Biblioteca e Repositório Institucional no Virtual IF. Né? Então, a gente entra lá no espaço Biblioteca e Repositório Institucional, e aí vocês vão perceber que tem o guia para normalização. Ele está em PDF, de fácil acesso, atualíssimo, com as alterações que foram feitas no ano passado na ABNT, já estão todas lá. Importante. No site também da comunicação, nós temos um manual de redação e técnica de redação e estilo, né, do IFTM. Também algumas dúvidas, não são todas, em termos de linguagem, língua portuguesa, algumas dúvidas frequentes, né, tem disponível lá também. Importância de escrever. Vou terminar com aquela frase, né? Só se aprende a escrever escrevendo. É claro que quando começamos a escrever, fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um artigo para publicar, né, também, meu TCC, o meu relatório de estágio, vem a insegurança, a ansiedade. Perceber o que está gerando, né, quais são as causas dessa insegurança. Algumas vezes elas estão ancoradas, né, no receio de escrever mesmo, por falta de treino, né? Então eu tenho aquela falta, eu não treinei aquela habilidade de escrita, eu não tenho uma familiaridade com a escrita formal, regras de ortografia, ainda mais que agora digitando no celular o corretor já vai, né, fazendo tudo que a gente precisa de correção. E às vezes até corrige errado, sugere uma palavra, a gente não vê e vai uma palavra errada. Então, isso é uma das causas, né, de às vezes a pessoa fala, nossa, eu estou travada, não consegui escrever, né, não estou conseguindo deslanchar. Isso é normal, né, a gente, naquele dia que você sentou diante ali do computador, ficou um tempão, nada surgiu, comece a ler. Nesse momento que você começa a ler sobre o tema de novo, faz ali um caderno do lado, anota as palavras principais, né? Anota algumas ideias. Aí começa a vir o texto, né, ele vai surgindo e a gente consegue, né? Talvez não hoje, mas amanhã. Nossa, hoje eu não escrevi um parágrafo. Aí, quando é no dia seguinte, nossa, escreve 3 páginas assim, ó, numa rapidez, porque superou essa insegurança e essa ansiedade, né? Outra coisa é organizar-se. Precisa de ter um ambiente
que seja organizado, propício, sem barulhos que te distraiam, com aquilo que você precisa, né? Pesquisar à mão, água para não ficar levantando toda hora. Claro que a gente sugere também que não fique tanto tempo sentado diante do computador, né? Mas quando as ideias estão vindo assim aos borbulhões, né? Aí eu venho, como que eu vou colocar essas ideias, né? Ali naquele texto, naquele momento. Outra dica, escreva. Escreva, mesmo achando assim, não tem crivo de, não tá, não, a linguagem não está adequada, tem erros lá de concordância, mas aquele momento em que vem a luzinha, né, a gente tem que aproveitar. No dia seguinte, a gente lê, corrige, readequa, reorganiza, né? Às vezes a gente joga fora alguma coisa que ficou bem ruim e reescreve. É preciso pesquisar bastante, né? É, uma coisa assim que eu tenho por hábito, né? Que eu faço listinha, né? Do que surge, né? Naquele momento, o que eu quero anotar. E aí eu também vou naquelas palavrinhas-chave para construir essa pesquisa. Eu também não posso, todo texto que cai na minha mão, eu leio e vou aproveitar o meu trabalho. Não, não é isso, né? Às vezes colocar os post-its assim colados perto do computador, na mesa, para olhar para eles de vez em quando e lembrar aquelas ideias, se elas estão sendo trabalhadas naquele momento, né? É também uma forma, né, de preparar o seu local de estudo, né? Que à medida que a gente fica vendo aquelas ideias ali pregadinhas, a gente fala, opa, isso aqui está pendente, acabei, tira o post-it dali, né? Estruturar o texto, importantíssimo, né? Comunicar com clareza e buscar ajuda sempre que precisar. A gente tem essa humildade também de dizer, puxa, não estou dando conta, né? Eu travei aqui, e às vezes uma pessoa faz uma leitura, mesmo que não for da área, como eu disse anteriormente, e ela te dá uma dica, assim, fala assim, por que você não desenvolve? Você, olha, isso aqui se fizer assim, 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 talvez fique melhor. É importante isso, né? Gente, espero que tenha atendido algumas expectativas. Eu sei que muitas vão ficar ainda suspensas, né? A gente sempre quer mais, né? Eu também pensei nisso. Eu falei, puxa, eu tinha um curso inteiro, né? De redação científica abordando isso em um semestre na faculdade. E eu tenho que falar sobre isso em 2 horas, né? Tenho certeza que algumas coisas vão ficar pendentes, mas a gente pode se preparar outros cursos, né? Vocês podem sugerir, deixar lá no e-mail para a gente da editora Capacita, para que nós possamos atender essas dúvidas e tentar ajudá-los da melhor maneira. Muito obrigada pela atenção.